Queridos irmãos, muita paz a todos, nosso boa noite. Sempre é bom estarmos aqui, sempre é bom nos acolhermos sob esse teto amigo, ante a égide de Jesus, o nosso Senhor. E hoje é uma noite muito feliz para todos nós. Desde que o Vitor Hugo pela primeira vez aportou aqui a nossa casa, sua esposa querida, que está lá no fundinho, há muitos anos, eles tocaram o nosso coração, né, Cris? Nós sentimos uma alegria imensa por termos esse casal amigo e a palavra encantadora do Vitor Hugo aqui na nossa casa. Então sempre é um grande e imenso prazer poder ouvi-lo e revê-lo. Hoje ele está sediado lá em Maringá, quis o destino que ele fosse para lá. Está lá no Amém, a Associação Espírita de Maringá, né? Então a gente imagina que eles devem estar ganhando muito com a presença dos dois lá. E nós ganhamos muito aqui essa noite. Vamos aproveitar e aprender. Então nós vamos convidar a todos, agradecendo ao nosso grupo vocal querido que preparou o ambiente para a prece. Vamos visualizar em pensamentos a doce figura de Jesus, nosso Senhor bem-amado, aquele que nos ama e que nos convida como o bom pastor que convida e conhece todas as ovelhas do seu rebanho. E agradecidos rogamos fazer parte desse rebanho. Agradecido, Senhor, pelo seu imenso amor, pedimos que ampare toda a nossa terra, Senhor, que está muito necessitada, que envolva o nosso Brasil, para que a paz se faça presente, envolva o nosso presidente, para que seja amparado pelos benfeitores, consiga fazer o que precisa ser feito, que possamos tudo pensar com amor, a todos envolver com amor, lá em Brasília, aqui, acolá, em todos os lugares. Por isso agradecemos, Senhor, porque sabemos que a sua luz bendita se derrama em toda parte, socorrendo os justos e os injustos, em todos os lugares. Aqui estamos nós, nessa noite de paz, nessa noite em que para todos nós esse encontro é uma festa do Espírito, onde tanto podemos aprender. Então nós agradecemos uma vez mais e vamos passar a palavra ao nosso querido Vitor Hugo. Que Deus o abençoe e que abençoe a todos nós, para que tenhamos ouvidos de ouvir e capacidade de entender. Obrigada a todos. Boa noite a todos. Agora sim, acho que agora conseguimos ajeitar no altura ideal. Inicialmente nós gostaríamos de agradecer o convite que nos foi feito e dizer que para nós, eu não sei se é maior a honra ou é maior a alegria de estar aqui presente nesta casa, que sempre tão fraternalmente nos acolhe, mais do que nos recebe, porque ela nos acolhe. Eu quero agradecer aos nossos queridos amigos aqui da cidade de Canberra, do Centro Espírita Allan Kardec, Dona Terezinha, que temos um vínculo pelos laços do coração, nosso querido amigo Caibar, que momentaneamente afastou-se, mas continua com toda certeza nesse processo, porque o amor não tem fronteiras nem barreiras. Eu quero agradecer
ao Eurípides, a Jane, nossos amigos queridos, Dr. Geraldo. Sempre uma alegria imensa estar aqui. Eu queria antecipadamente agradecer a todos pela presença. Muito obrigado. São momentos de muita emoção e o ambiente vai nos trazendo emoções, as lembranças de pessoas queridas vão nos trazendo emoções. E nós escutávamos há pouco, quando o coral nos brindava com 2 músicas. Lembramos João Cabete, que sempre transformou as suas músicas em mensagens de muito carinho, de muito amor. Mas a hora que a música parou e continuou, a mais harmoniosa, o mais harmonioso de todos os instrumentos, que é a voz humana, num ambiente como se fosse de capela, sem acompanhamento, são momentos de grande beleza. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Então, se a felicidade não é desse mundo, com certeza, nós já podemos viver momentos de grande emoção, de grande beleza, como esse que vivemos agora há pouco aqui. E quando falávamos da canção, quando falávamos da música, o maior cantor que já esteve aqui, na sua simplicidade, ao lado da sua grandeza. O ser mais extraordinário que o mundo teve a oportunidade de conhecer. Veio ao mundo e o mundo nunca mais seria o mesmo. Cantou a mais linda melodia que a humanidade teria a oportunidade de conhecer ao subir na montanha e nos trazer a beleza dos ensinamentos mais profundos. Foi o momento da primavera espiritual no nosso planeta, quando o nosso Mestre Jesus esteve conosco. São passados mais de 2000 anos, mas a sua mensagem, a sua melodia, a sua sinfonia de amor continua vibrando nos ambientes e, acima de tudo, nos corações. A doutrina espírita chega ao mundo 18 séculos e meio após e traz na sua proposta, em seus objetivos, nos fazer recordar tudo aquilo que Jesus nos ensinou e mais, nos fazer compreender muitas outras coisas. E com o conhecimento das realidades espirituais, da imortalidade da alma, da continuidade permanente da vida, que se expressa ora lá, ora cá, nós começamos a entender em beleza, em profundidade, em espírito e em verdade, a mensagem maior do Mestre Jesus. Aqueles foram tempos especiais. Jesus estava com seus discípulos e apóstolos e seus seguidores, porque naquele momento do seu apostolado, muitos o seguiam. Então Jesus teve muitos seguidores, teve muitos discípulos, teve em especial 12 apóstolos que vieram preparados para poder dar continuidade na divulgação da grande mensagem. 4 evangelistas, 2 o acompanharam direto, de forma direta, Levi, Mateus e João. 2 agregaram-se posteriormente, João, Marcos e Lucas, para poder consubstanciar essa história de amor e de paz e de esperança. Quando as verdades maiores nos foram apresentadas. Mas naquela tarde, Jesus então estava com seus discípulos, com seus apóstolos,
E eles estavam preocupados, porque eles sabiam que os tempos seriam difíceis dali para frente. Haveria perseguições. Era preciso demonstrar pelo sacrifício, pela abnegação, o amor a Jesus. E nem todos ainda possuíam aquela preparação. E muitos o abandonaram, achando que já não lhes seria mais possível acompanhar e dar prosseguimento. Então Jesus entende as fraquezas humanas e pergunta então agora para seus apóstolos: e vós, também quereis me abandonar? Também gostarias de partir? Mas naquele momento, Simão Pedro, recebendo uma inspiração do alto, vai dizer: mas Senhor, se nós te deixarmos, se nós te abandonarmos, para quem nós iremos? Para onde nós iremos e para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Num momento de grande inspiração, e o apóstolo Pedro viveu alguns momentos iguais a estes. No outro momento, quando o próprio mestre pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E vão, como resposta, uns dizem que tu és Elias ou Jeremias ou algum dos profetas. Mais uma vez o apóstolo Pedro, recebendo mais uma vez a inspiração do alto, vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então foram momentos de grande significação para toda a humanidade. Mas naquele momento então que o apóstolo Pedro dirá: para onde iremos então nós? Se só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. E é um momento significativo, porque o Cristo nos trouxe uma mensagem eterna para todos os tempos. Não podemos circunscrevê-lo nem no tempo e nem no espaço. Ele esteve na região da Palestina e a sua mensagem foi passada ali, num espaço geográfico não muito grande, mas ele é tão grandioso que a sua mensagem, a sua presença, as suas vibrações de carinho e de amor expandiram-se para todos os quadrantes da Terra. O tempo também não o circunscreveu, muito pelo contrário. Numa tentativa de demonstrar a sua grandeza e a sua grandiosidade, o tempo começou a ser marcado novamente. Antes dele, uma época, um tempo. Depois dele, uma nova era para toda a humanidade, para todos os corações. Só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. A mensagem de Jesus é a mensagem para nós, hoje, nesse momento. A mesma força, a mesma vibração daquele primeiro momento, ela chega até nós hoje da mesma forma. Por isso que, todas as vezes que tivermos a oportunidade de ter diante de nós a maior de todas as obras, o maior de todos os livros que nos foi apresentado, o Evangelho, nós temos que ter recolhimento, respeito, parar com as atividades do dia a dia para pensar da seguinte maneira: estou tendo conhecimento nesse momento das verdades maiores do Pai Criador, que nos foram trazidas pessoalmente pelo Mestre Jesus. E essa mensagem está relacionada com a minha vida nesse momento, como espírito imortal que todos somos. Então as mensagens que estão aqui, exaradas, inscritas, esculpidas, são mensagens para mim, para que nós possamos entender as nossas condições. E quando a doutrina espírita vem até nós,
alargando horizontes, ampliando o entendimento, com a imortalidade da alma, com a continuidade da vida, nós começamos a entender, efetivamente, em espírito e em verdade, a mensagem maior do Cristo. Mas nunca nos esqueçamos, a mensagem é para nós hoje. Precisamos perguntar, o que essa mensagem quer dizer para mim hoje, agora, em minha vida? Porque a mensagem é para nós. Nós gostaríamos então dessa forma de relembrar um encontro. E nós aqui na Terra, durante o nosso processo de reencarnação, temos tantos encontros. Lembramos-nos que na década de 70, José Raul Teixeira, lá em Curitiba, no Colégio Lins de Vasconcelos, à frente tinha o Hospital Bom Retiro, no bairro Bom Retiro, teve a oportunidade de dizer para a plateia que o escutava naquela noite que existem encontros aqui na Terra, que são encontros onde nós estamos encontrando pela primeira vez pessoas. Existem muitos encontros que são reencontros. Então nós estamos reencontrando pessoas queridas no nosso coração, no nosso sentimento, mas também existem alguns encontros que são, na verdade, verdadeiros desencontros. Mas esse em especial foi um encontro que teve Jesus com uma personagem cuja beleza do momento e do ensinamento nós gostaríamos, dentro dos poucos recursos que possuímos, tentar relembrar e tentarmos nos transportar, porque quando relembramos a mensagem de Jesus, nós nos transportamos. Parece que estamos vendo aquele ambiente, aquelas paisagens, e o encontro foi singular. Jesus estava com seus discípulos, com seus apóstolos, na província da Judéia, e tensionavam então retornar para a Galileia, para o lago de Genesaré, o mar do Tiberíades, a cidade de Cafarnaum, os locais onde Jesus teve a oportunidade de transmitir ensinamentos que para sempre ficariam gravados na memória, nos registros indeléveis. Então, programaram em retornar para a Galileia, mas um fato interessante aconteceu. O caminho natural, o caminho mais aprazível, seria de Jerusalém ir até a cidade de Jericó, para então contornar o Rio Jordão, para poderem chegar até a Galileia. Mas o Mestre, naquele dia, diz aos discípulos: nós tomaremos outro caminho. Nós iremos pelas montanhas mais a oeste, para nós passarmos pela Samaria, para nós depois, posteriormente, chegarmos à província da Galileia. Só para nós nos situarmos, a Palestina naquela época era dividida em 4 grandes províncias: a Judéia mais ao sul, a Pérea mais a leste, na parte mais central a Samaria, para mais ao norte temos então a Galileia. Teríamos também as cidades, a Decápolis, também mais a leste. Então, necessariamente, para se chegar pelo caminho que Jesus escolheu, para chegar à Galileia, deveriam passar pela Samaria. Mas é que um encontro importante já estava programado para que pudesse nos trazer um ensinamento singular e de grande importância para todos os tempos. Eles começam então a caminhada no dia anterior e prosseguem, indo em direção à Galileia, passando então antes pela província da Samaria. E as estradas eram difíceis, íngremes, poeirentas, e eles estavam todos caminhando. E quando chegou ao meio-dia aproximadamente do dia seguinte, haja visto que eles houveram saído no dia anterior,
Depois de caminhar por aproximadamente 50 quilômetros, em estradas difíceis, eles chegam, já adentrando na Samaria, próxima à cidade, a aldeia de Siquém, também chamada de Sicar, uma aldeia que tivera a oportunidade de conhecer os patriarcas, alguns dos juízes, Josué, que deveria reunir o chamado povo eleito. Então era um local especial. E então próximo, a essa cidade, a essa aldeia, havia um poço que fora deixado há muito tempo atrás. E aquele poço era o local onde as pessoas iam buscar aquele líquido, aquela linfa mais importante, mais preciosa. E quando eles chegam então próximo ao poço de Jacó, cansados, exaustos, Jesus registra aos discípulos e apóstolos que irá descansar. E eles vão então até a cidade para trazer alimentos, para trazer mantimentos. E Jesus fica ali sentado ao lado do poço de Jacó, contemplando a beleza da natureza e nas suas meditações e pensamentos sempre tão profundos. Mas naquele momento então, quando os discípulos e apóstolos já tinham ido para a cidade, uma mulher se aproxima, uma mulher samaritana, e ela então vem caminhando, cabeça baixa, e a hora que ela chega próxima a Jesus, ela ergue os seus olhos e percebe que um homem singular estava ali sentado, próximo ao poço, e o seu olhar lhe chama a atenção. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, ela baixa o seu olhar, baixa a cabeça, porque não era permitido esses olhares, esses contatos, de forma alguma. E ela então, entre um misto de um certo fascínio por aquele homem que olhava tão atentamente, mas também um pouco sem jeito, porque não era comum acontecer pessoas estarem ali, e a observando com tanta atenção, com tanto interesse, ela vai, tem uma ânfora nos ombros, e chega próximo ao poço e lança o vasilhame para recolher o líquido precioso. Recolhe-o, enche a sua ânfora e já está preparando-se para retornar novamente, quando nesse momento Jesus olha para ela e diz: mulher, dá-me de beber. E ela recebe aquela pergunta com um grande impacto, porque não era do costume, nem da tradição, nem das convenções sociais, um homem dirigir a palavra para uma mulher na rua ou em ambientes igual àqueles que eles estavam. E o rigor era tão grande que, se um homem estivesse acompanhado de sua mãe, de sua esposa ou de sua própria filha, ele não poderia dirigir a palavra a nenhuma delas. A convenção assim determinava. Então, quando Jesus olha para ela e diz: mulher, dá-me de beber, ela recebe um impacto, e o impacto não lhe foi agradável, porque ela pensa naquele momento: como ousa esse homem, que eu sei ser judeu, me pedir água, dirigir a palavra a mim? Será que ele não conhece os mais comezinhos direcionamentos da convenção social, em que um homem não pode dirigir a palavra a uma mulher? Perdida ou ainda envolta nesses pensamentos, ela olha para ele com certa severidade e diz: mas tu és judeu e eu sou uma mulher samaritana, tu não devias pedir nada a mim? E Jesus então olha com ternura, com tranquilidade, com amor. E sempre que nós vemos uma passagem igual a essa, nós procuramos imaginar o momento em que tal aconteceu. Jesus envolve-a numa vibração de paz, de harmonia, que constantemente ele irradiava para todas as pessoas. Olha para ela e diz: ah, mulher, se tu conhecesses os dons de Deus e soubesse quem está a te pedir água, tu é que pediria água a mim, e eu te daria uma água da qual você nunca mais teria sede em tua vida. E ela recebe agora o impacto da vibração que vai junto com a palavra.
Nós queremos só abrir um parênteses para dizer como é importante o que nós emitimos nos nossos relacionamentos com as pessoas. Quando nós olhamos para alguém e temos um olhar de simpatia, de admiração, de carinho, de fraternidade, nós não estamos transmitindo, não é somente o olhar que chega à pessoa, mas é a vibração que é emitida para a pessoa, e isso é recíproco. Nós olhamos os olhares, tem pessoas que parecem que sorriem com os olhares, e é tão bom a gente ver uma pessoa cujo olhar parece sorrir. Vira e mexe nós encontramos pessoas assim, mas não é o olhar necessariamente, é a vibração, é o sentimento que é transmitido juntamente com o olhar. Às vezes é um cumprimento que nós fazemos, é um aperto de mão, é um abraço, mas não é necessariamente somente o aperto de mão e o abraço, são as vibrações que são transmitidas juntamente com o abraço. E as palavras, então, como são carreadas de vibrações e de sentimentos. Então, ao pronunciarmos palavras, ao estarmos em contato com pessoas, nós podemos e devemos agir dessa forma, pensando que estamos transmitindo com o nosso olhar, com o nosso gesto, com as nossas palavras. Podemos transmitir vibrações de paz, de amor e de entendimento. Naquele momento que Jesus fala com ela, ele transmite então essas vibrações e ela sente o impacto. Tanto que agora ela vai fazer uma pergunta: mas Senhor, como é que o Senhor pode me oferecer água? O Senhor não tem com o que tirar água do poço. De que maneira o Senhor me ofereceria ou me proporcionaria essa água que estás a me dizer? E ele volta a dizer novamente: ah, mulher, se eu te ofertar essa água, tu não mais sentirás sede. E ela diz então: mas Senhor, então concede-me dessa água, porque assim eu não precisarei mais voltar a esse poço. O seu entendimento ainda era superficial nesse momento. Ela estava vendo a água como líquido importantíssimo que é, mas no primeiro contato que ela teve com Jesus, ela pensou numa água líquido, em que, tomando aquela água, não teria necessidade de voltar novamente. Mas Jesus falava de uma outra água, de um outro líquido, de algo maior a ser proporcionado. Jesus então diz para ela: então vai até a cidade, chama o teu marido e retorna, e vem, e volta, e eu te proporcionarei. E ela diz então: ah, Senhor, eu não tenho marido. E ele vai dizer para ela: disseste muito bem, porque os 5 últimos maridos que tu tivestes, nenhum deles efetivamente foi o teu marido, e esse que está contigo agora também não o é. E ao ouvir esta afirmativa, ela baixa os olhos, porque aquele homem estava a lhe falar a mais pura e cristalina realidade. Volta-se agora para ele e diz: ah, Senhor, eu vejo que tu és profeta, porque só alguém que tem essa capacidade poderia falar a respeito de minha vida. Mas eu te peço então, Senhor, dá-me dessa água, proporciona-me esse benefício. E Jesus então, envolvendo agora num sentimento ainda mais próximo, vai poder proporcionar a ela elevar os seus pensamentos, aprofundar reflexões. E ela então diz: ah, Senhor, tantas coisas me aturdem. Posso te fazer uma pergunta então? Onde devemos adorar a Deus? Porque os judeus adoram a Deus no templo de Salomão, no templo de Jerusalém, mas devido às dissensões entre as províncias, lá provenientes de um passado onde houve um grande cisma, onde então houve uma separação entre aqueles povos que não se toleravam, que perderam a irmandade. Então ela pergunta: mas nós, desde há muito tempo que adoramos a Deus aqui no Monte Garazim, no Monte Garazim, e eles, os judeus, adoram a Deus
no templo de Jerusalém, no templo de Salomão, aonde, Senhor, devemos adorar a Deus. E Jesus vai nesse momento então trazer um ensinamento sublime. Deus deve ser adorado em verdade, em espírito e em verdade. O ensinamento é precioso, é grandioso. Não precisamos necessariamente adorar a Deus em um determinado local, dizia ele a ela. Então, aqueles que adoram Deus de coração, com sentimento no templo, estão corretos. Mas não é só isso. Nós podemos adorar a Deus em todos os lugares. Pode ser aqui, na montanha, pode ser no Monte Garazã ou Monte Garazim. Mas o mais importante é que nós adoremos Deus em espírito e em verdade. Então esse ensinamento, ele é precioso para nós hoje, nos dias de hoje. Então se nós perguntássemos o que esse ensinamento quer dizer para mim hoje, essa água que Jesus oferece, dizendo que quem tomar dessa água não terá mais sede, e que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Qual mensagem que está reservada para nós hoje? E são com essas reflexões que nós devemos sempre trabalhar, estudar, meditar, refletir sobre a mensagem maior do Evangelho que nos foi trazida por Jesus. Os ensinamentos maiores do Pai nos foram trazidos pelo Mestre Jesus. São ensinamentos sublimes, e suas palavras são de vida eterna. Ou seja, aquelas que são importantes para nós agora, na nossa existência, quando retornarmos ao plano espiritual e conseguirmos divisionar a grandiosidade da vida, elas terão ainda um impacto muito maior, porque nós começamos a perceber a transitoriedade da nossa estada aqui no mundo, nesse momento, no plano físico, no plano terrestre e no plano material. Mas a mensagem é perfeitamente aplicável na nossa vida e deve ser aplicada em nossas condutas durante a nossa existência física, material e corporal. Ou seja, precisamos nos nutrir, primeiramente, desse contato que jamais deve ter nenhuma lacuna entre nós e a fonte criadora da nossa vida, da nossa existência. Nós precisamos estar em contato permanente com o Pai Criador, fonte da vida e fonte da manutenção da nossa vida nesse momento enquanto encarnados. Porque o mundo material nos proporciona tantas situações, tantas facilidades às vezes, tantas propostas e tantas ilusões ainda na vida material. Mas essas palavras, esse ensinamento, essa água que nos é proporcionada, que são esses ensinamentos sublimes do Mestre, vêm para fazer-nos despertar das nossas realidades maiores. E a nossa realidade maior é a realidade espiritual, o mundo de onde viemos, o mundo para onde retornaremos. Mas a existência terrestre se configura como uma das mais importantes oportunidades de aprendizado, de crescimento, de evolução e de elevação. Em especial nos momentos em que nós estamos tratando com pessoas, porque o grande desafio do viver, em primeiro lugar, é o conviver com pessoas. Teremos na nossa existência encontros, teremos reencontros agradabilíssimos, onde nós, ao vermos pessoas, já sentimos uma imediata simpatia, um bem-estar em estar com a pessoa. Mas também existem pessoas e ambientes em que nós nos deparamos e parece que automaticamente se estabelece uma barreira vibracional. E as pessoas costumam dizer: parece que eu não me afinizo bem com essa pessoa, e nem sei dizer por quê. Porque parece que é a primeira vez que eu estou vendo-a. Por que será esses sentimentos? É que, na verdade, muitas dessas situações
são os reencontros que nós estamos tendo em nossas vidas. Mas nesse momento, então, com os direcionamentos que nos foram trazidos, com as verdades maiores apresentadas por Jesus e aclaradas pela doutrina espírita, nós começamos a entender a importância desses reencontros, a importância desses relacionamentos, podendo superar aqueles que são difíceis, devendo sublimar aqueles que nos são agradáveis. Mas, na verdade, o grande convite que é feito a todos nós é para que comecemos a sublimar a nossa vida. E para sublimar a nossa vida, nós temos que começar a dignificar os nossos atos, a aproveitar os contatos com as pessoas, para que dos relacionamentos possamos efetivamente resgatar aquilo que precisa ser resgatado, ressarcir os débitos que temos para com essas pessoas ou para com as situações, e aqueles que nós já podemos nutrir sentimentos de amor, de carinho, de afeto, reforçar, trazer para mais próximo, porque quando nós trazemos para mais próximo pessoas as quais nós amamos, todos nós nos fortalecemos, nos unimos e nos fortalecemos. Mas dentro do dignificar os atos, cada situação de nossa vida deve ser assim trabalhada, porque tudo que nós fizermos, nós devemos pensar: de que maneira eu posso dignificar esse ato, essa atitude, essa postura, esse encontro, esse reencontro ou esse desencontro? O que essa situação está a me trazer de ensinamento? Por que eu tenho uma aparente antipatia por determinada pessoa? E quando a doutrina espírita nos ensina que todos nós estamos aqui muitas vezes nesses processos de reencontro para resgatar e para ressarcir, com esse entendimento, nós então iremos buscar as pessoas também com uma forma diferenciada ou diferente, tendo o entendimento maior que nos foi proporcionado. Essa água viva que nos foi trazida começa a nos dar um novo sentido para a nossa existência. Nós vamos então começar a entender que nesses reencontros, sejam eles desagradáveis, são oportunidades benditas para nós ressarcirmos, resgatarmos as dívidas que todos nós trazemos. Valorizar a presença dos amigos, dos companheiros de trabalho, porque todos nós que nos reencontramos para o trabalho, para as atividades, são reencontros. Então, quando encontramos um trabalhador, uma trabalhadora, precisamos nos unir, precisamos vibrar uns pelos outros, porque todos estamos investidos dessa oportunidade também bendita de trabalhar na seara do Mestre Jesus. Mas o convite maior é feito a todos nós, porque todos somos trabalhadores dessa seara. Estamos aqui trocando ideias e fazendo reflexões nessa noite, mas ao sairmos e voltarmos para o cotidiano, para as situações de nossa vida, nós iremos nos deparar com situações, todas elas importantes para nós. Aí começa o nosso trabalho, aí começam os nossos procederes, as nossas posturas, as nossas ações. E no contato com as pessoas, precisamos trocar as reações por ações conscientes, esclarecidas, e mesmo diante das agressões, das ofensas, das injúrias, das ingratidões, das situações mais difíceis de serem suportadas, a outra face, apresentar a outra face, é sublimar posturas diante de pessoas. Se chegou uma ofensa, entendamos a pessoa que está proferindo aquela ofensa. Se veio uma agressão, procuremos entender o que teria motivado aquela pessoa a agir de forma tão agressiva. Porque quem agride, com certeza, não está equilibrado, não está ajustado, não está harmonizado. E se reagirmos
em vez de agirmos com equilíbrio, com ponderação, com diálogo, com entendimento, fizermos a mesma coisa que a pessoa está fazendo, qual o benefício para ambos? Qual o benefício para essa atmosfera psíquica ao qual todos nós estamos imersos? Entramos nessa casa, sentimos já o portão, as vibrações de paz e de harmonia que aqui se estabelecem. O trabalho é árduo, porque todos os trabalhos são difíceis. Todo trabalho que vai levar a uma realização vai exigir esforços, sacrifício, abnegação. Então nós imaginamos qual trabalho tiveram os amigos da espiritualidade para deixar essa casa com esse ambiente de tanta harmonia, de tanta paz, em que também nos sentimos. O ambiente foi criado pelo trabalho e pela dedicação desses companheiros. Mas esse mesmo ambiente deve ser criado por nós, em nossos lares, porque é o ambiente mais importante de nossas vidas. Quantas vezes o mundo está num completo desalinho, com tantas situações difíceis, mas se nós chegarmos ao nosso lar e encontrarmos um ambiente harmônico, como é bom estarmos nesse local. Isso é criação nossa, isso é trabalho nosso, e são as pequenas coisas que vão nos proporcionando as grandes conquistas em nossas vidas. Pequenas situações, pequenos detalhes, pequenos gestos é que vão transformando, porque para nós dignificarmos um gesto, nós temos que começar a melhorá-lo, dentro das coisas mais simples, mais comezinhas, mais aparentemente insignificantes, mas que depois, dentro da escala das ações, das atitudes, vão tomando corpo. Porque para se chegar às grandes realizações, precisamos todos começar pelos primeiros degraus. Então é esse o convite que a doutrina espírita, que o Evangelho vem nos trazer, quando nós conhecemos essa mensagem, quando nós nos fortalecemos, quando nós sentimos que essa água irá saciar tantas sedes, tantos desejos, tantas situações que trazemos, começamos a modificar as nossas condutas e as nossas posturas. Então, imaginemos criar esse ambiente que aqui vivemos no nosso lar. Construção nossa, que vai exigir trabalho, dedicação, disciplina. Mais uma vez, o lar estando nessas condições, quão bom é estar nesse ambiente. No nosso local de trabalho, da mesma forma, nós criamos a ambiência em que nós estamos. Se nós não criamos, nós podemos mantê-la, podemos melhorá-la, mas não sejamos nós aqueles que vão causar perturbações em outras ambiências espirituais. A psicosfera é a atmosfera psíquica que é formada no ambiente, e ela é formada por nossas atmosferas psíquicas. Por isso precisamos estar bem, equilibrados, tranquilos, porque nós colaboramos com o ambiente, colaboramos com as pessoas, e os atos, esses todos, os mais simples em nossas vidas, podem e devem ser dignificados. Imaginemos, a pessoa tem o hábito de falar palavras não adequadas, muitas vezes chulas, muitas vezes palavrões, o que desequilibra em muito a ambiência em que ele é proferido. Em muito. Nós conhecemos uma pessoa, quando tivemos a oportunidade de trabalhar em Brasília, que trabalhamos durante 10 anos, e essa pessoa era um gerente de alta categoria, tratava com praticamente todos os estados, e nós o conhecíamos, mas ele tinha um hábito infeliz, ele falava palavrões. Então, de cada 2 palavras que ele falava, em seguida vinha o mesmo número de palavrões. E como é difícil a gente ver pessoas, às vezes, num ambiente em que as pessoas têm que moderar a sua fala. E as pessoas, nós vimos que a pessoa fazia esforços para poder não dizer palavrões, porque se tornam hábitos.
E quando nós falamos em dignificar as situações, é começar a trabalhar nessas situações. Se há um hábito nessa natureza, o dignificar a fala quer dizer, vamos levar palavras que esclareçam, que elevem, que instruam, que possam trazer bem-estar, corrigindo situações outras. São trabalhos que fazemos diuturnamente. Em determinado momento, no furor, na euforia da fala, ele fala um palavrão e soa tão mal aquilo no ambiente. Porque precisamos nos habituar. Trazemos esse exemplo só para ver que aquilo que nós fazemos, nós repetiremos. Então nós precisamos começar a nos trabalhar. E essa água vem para nos fortalecer nesse sentido. Quem tomar essa água não terá mais sede, porque estará fortalecido com verdades maiores. E em se fortalecendo, começa a modificar a atitude.